Ora viva, boa tarde. Estou aqui mais uma vez. Sou Rias Punjá. Sou estudante de contabilidade e auditoria. Faço parte da turma K1B. Portanto, estou aqui para apresentar uma explicação completa do quadro conceptual. Aqui temos a capa do quadro conceptual. Em seguida temos quadro conceptual. O quadro conceptual é o conjunto de conceitos, princípios e objetivos que formam a base teórica da contabilidade financeira. Ele define os elementos das demonstrações financeiras como ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos, e orienta como esses elementos devem ser reconhecidos, mensurados e apresentados. De forma simples, o quadro conceptual explica por que e como a informação financeira deve ser preparada. Em seguida, temos o objetivo do quadro conceptual. O principal objetivo do quadro conceptual é fornecer uma base comum para a elaboração de normas contabilísticas. Também, o objetivo é de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Ele também, lá temos a interpretação das normas em casos de dúvida. Também temos a melhoria da comparabilidade e transparência da informação financeira. De seguida, temos a demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são relatórios contábeis formais que mostram a posição financeira, ou seja, o desempenho e as mudanças na situação econômica de uma empresa durante um determinado período. Elas são o resultado final do processo contabilístico, ou seja, depois de todos os registros e ajustes, a contabilidade apresenta esses relatórios para informar os utilizadores, como gestores, investidores, credores e o Estado. Aqui temos um exemplo de utilizadores das demonstrações financeiras. Temos o governo, público em geral, governo, fornecedores, empregos, clientes. Nos investidores, avaliam a rentabilidade e segurança do investimento. Usam as demonstrações financeiras para decidir se devem investir mais, manter ou sair do negócio. Público em geral. No público em geral, inclui a sociedade civil, universidade, ONGs, etc. Eles também avaliam o impacto da empresa na economia local, ambiental e social. No governo, usa os dados para a cobrança de impostos, controle e regularização de atividades econômicas. Temos também as políticas públicas baseadas na atividade empresarial, ainda no governo. Nos empregados, avaliam a estabilidade do emprego, possibilidade de aumentar salários e bônus. Representantes sindicais também analisam esses dados. Nos fornecedores, querem saber se a empresa tem capacidade de pagar suas atividades e também avaliam a solidez financeira antes de fornecer o prazo. Empregados
avaliam a estabilidade de empregos, possibilidade de aumentar salários e bônus. Representantes sindicais também analisam esses dados. Em seguida, temos, por fim, os clientes. Os clientes desejam saber se a empresa conseguirá manter a produção ou entrega de serviços. Que lá temos que ter a confiança na continuidade da empresa. Em seguida, temos utilizadores das demonstrações financeiras. Investidores, acionistas, sócios têm um interesse na informação contabilística de uma entidade pelo retorno dos investimentos e a segurança da aplicação feita. O público em geral é interessado na informação contabilística de uma empresa porque ajuda as informações sobre o desempenho da empresa. Utilizadores das demonstrações financeiras. Os clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da empresa, especialmente quando tem um relacionamento de longo prazo com a entidade. Já nos fornecedores, lhes permite avaliarem se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. O governo está interessado nas informações contabilísticas a fim de regulamentar as políticas fiscais e com o pagamento dos impostos. Os empregados são interessados em saber se a empresa está a gerar bens econômicos para a sua remuneração. Pressupostos adjacentes. Base de acréscimo. Segundo esta base, os efeitos da transação e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando ocorrem as transações. Continuidade das operações. A demonstração financeira são geralmente preparadas no pressuposto de que a entidade tem operado continuidamente e que continuará a operar no futuro previsível. Aqui temos uma característica qualitativa, temos as características qualitativas das demonstrações financeiras. Temos a complexibilidade, relevância, fiabilidade, comparabilidade. Na complexibilidade, significa que a informação deve ser fácil de entender. Ou seja, os relatórios devem ser apresentados de forma clara, organizada e sem aplicações desnecessárias. Mesmo assim, assume-se que o usuário possui algum conhecimento básico de contabilidade. Exemplo: usar língua simples e tabelas organizadas. Relevância. Na relevância, a informação deve ajudar na tomada de decisão. Se uma informação não influenciar em nada a decisão do usuário, ela não é relevante. Exemplo: informar uma dívida importante da empresa é relevante, mas informar quantos clipes de papéis ela possui não é relevante. Fiabilidade. Fiabilidade ou representação fidedigna. Finalidade ou representação fidedigna. A informação deve ser verdadeira, confiável e incerta.
de erros, ela deve representar a realidade. Também inclui neutralidade, sem manipulações, precisão, dados corretos, completude, não esconder nada importante. É muito importante. Comparabilidade, permite comparar a empresa consigo mesmo ao longo do tempo, anos anteriores, a empresa com outras empresas do mesmo setor. Para isso, deve-se usar os mesmos critérios contábeis ao longo do tempo. Exemplo, se este ano você usou o método de depreciação linear, ano que vem também deve continuar usando a mesma que justifique a mudança. Em um resumo básico, as demonstrações financeiras, um resumo básico sobre as características qualitativas das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras devem ser compreensíveis, relevantes, fiáveis e comparáveis, para que possam fornecer informações úteis e verdadeiras para a tomada de decisões econômicas. Continuando, temos elementos das demonstrações financeiras. Temos ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos. Eles são os componentes básicos usados para preparar as demonstrações financeiras, com balanço patrimonial e demonstrações de resultado. Nos ativos, temos bens e direitos. Tudo aquilo que a empresa possui ou tem direito e que pode trazer benefícios futuros. Exemplo, dinheiro, máquinas, veículos, mercadoria, valor a receber. No passivo, temos obrigações. São dívidas e compromissos da empresa com parceiros. Exemplo, empréstimos, fornecedores, salários a pagar. No capital próprio, é o patrimônio líquido. São recursos próprios e é a parte da empresa que pertence aos sócios depois de pagar todas as dívidas. Rendimentos são receitas, que nesse caso são entradas, são os valores que a empresa ganha através das suas atividades. Exemplo, venda de produtos, prestação de serviço. E por fim temos gastos, que são despesas. São saídas, que nesse caso são os custos necessários para a empresa funcionar. Temos lá o exemplo de salários, renda, água e luz. De seguida temos rendimentos, reconhecimentos dos elementos das demonstrações financeiras. Temos reconhecimento de ativos, reconhecimento de passivos, reconhecimento de rendimentos, reconhecimento de gastos. Reconhecimento de elementos significa registrar na contabilidade. Reconhecimento quando se registra, por exemplo, temos o reconhecimento de ativos. É quando a empresa controla o bem e ele traz benefícios futuros. Comprar um computador entra como ativo. Reconhecimento de passivo. Quando existe uma obrigação que deve ser paga no futuro. Ou seja, comprar mercadorias a crédito. Gera
passivo, fornecedores. Reconhecimento de rendimentos. Quando a venda já foi realizada, mesmo que ainda não tenha recebido o dinheiro. Vendi hoje a crédito. Já é rendimento. Rendimento de gastos. Quando o gasto ocorreu, mesmo que ainda não tenha sido pago. Temos exemplo: luz de outubro pagou em novembro. Gastou reconhecimento em outubro. De forma resumida, os elementos das demonstrações financeiras, que são ativos, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos. O ativo também representa bens e direitos das empresas. O passivo representa as suas obrigações com terceiros. E o capital próprio é a parte que pertence aos sócios. Os rendimentos são os valores que a empresa ganha, enquanto os gastos representam os custos necessários para o funcionamento. O reconhecimento consiste em registrar estes elementos nas contas. Um ativo é reconhecido quando traz benefícios futuros. Um passivo, quando existe uma obrigação presente. O rendimento, quando a empresa ganha, mesmo sem receber ainda. E ganhos, quando o custo ocorre, mesmo sem pagar imediatamente. Em seguida, temos mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Mensuração é o processo de determinar os valores monetários pelos quais os elementos das demonstrações financeiras, como ativos, passivos, rendimentos e ganhos, são reconhecidos e apresentados nas demonstrações financeiras. Em outras palavras, significa atribuir um valor a cada elemento para que possa ser registrado nas contas e apresentado nas demonstrações financeiras. Base da mensuração. Continuando, temos a base da mensuração. Temos custo histórico, valor justo, custo corrente, valor realizável, líquido, valor presente. A base da mensuração é o processo de determinar o valor de um ativo ou passivo nas demonstrações contábeis. Para isso, a contabilidade usa diferentes critérios, chamados bases da demonstração. Temos primeiro o custo histórico, é o valor original pago na compra de um ativo ou na contratação de um passivo. Não muda com o tempo, mesmo se o preço de mercado subir ou descer. É o método mais tradicional na contabilidade. Exemplo: se a empresa comprou uma máquina por 100.000, ela registra esse valor, mesmo que hoje a mesma máquina valha 120.000. Valor justo. No valor justo é o preço de mercado atual. Mostra quanto o ativo valeria hoje se fosse vendido ou comprado. Reflete as condições do mercado e pode mudar com o tempo. Exemplo: um terreno comprado por 500.000 no passado, mas que se no mercado atual está valendo 900.000, o valor justo igual a 900.000. Custo corrente. O custo corrente é o valor para repor o ativo hoje. Mostra quanto custaria comprar novamente o mesmo bem atualmente. É parecido com o valor justo, mas focado no custo de reposição, não na venda. Exemplo: uma máquina foi comprada há 5 anos por 80.000, mas se fosse comprada uma nova hoje, custaria 150. Que nesse caso o custo corrente é de 150. Valor realizável líquido.
é o valor que a empresa espera receber quando vende um ativo, já descontando os custos da venda, usado principalmente em estoque. De seguida, usamos a fórmula, que é o valor de venda estimado, equivalente ao custo de venda, igual ao valor realizado líquido. Temos um exemplo básico. A empresa vende um produto por 3.000, mas gasta 200, com transporte e taxas. Que nesse caso temos os 300 meticais menos os 200, que dá 2.800 meticais. De seguida, temos o valor presente. O valor presente é o valor atual de um pagamento futuro, descontando pela taxa de juros do mercado, usado em financiamentos, empréstimos e previsões ao longo do prazo. A ideia básica: dinheiro no futuro vale menos que dinheiro hoje. Exemplo: receber 10.000 daqui a 2 anos não é igual a ter 10.000 agora. Então, calcula-se o valor presente usando uma taxa de descontos. De forma resumida, com base na mensuração, diz-se que o custo histórico, valor pago na compra, máquinas compradas por 100.000. O 100.000, valor custo, é o valor de compra atual do terreno, que hoje vale 900.000. Custo corrente, valor para repor hoje. Comprar nova máquina, custo é de 150 meticais, 150.000. Valor realizável líquido, quando entra líquido na venda de 3.000 meticais. O custo é de 200, que é equivalente a 2.800. Valor presente, valor atual de um fluxo futuro, valor descontando de 10.000 no futuro. De seguida, temos capital e a definição. O capital é o valor residual dos ativos de uma entidade depois de reduzidos todos os seus passivos, ou seja, é a parte dos recursos da empresa que pertence aos proprietários ou acionistas. Em termos mais simples, é aquilo que sobra depois que a empresa paga tudo que serve. Manutenção do capital. Manutenção do capital financeiro. É manter o capital financeiro, significa que a empresa preserva o valor monetário do seu capital próprio ao longo do tempo. Ou seja, lucro só existe quando, após todas as receitas e despesas, o valor em dinheiro ou equivalente de dinheiro do capital inicial é mantido ou aumentado. Manutenção de capital físico. É manter o capital físico, significa que a empresa preserva a sua capacidade produtiva, ou seja, a quantidade de ativos necessários para produzir bens ou prestar serviços. Lucros só é reconhecido após garantir que a capacidade de operação da empresa se manteve intacta, independentemente de flutuações no valor monetário dos ativos. Muito bem, muito obrigado pela atenção e a tudo.